Fala, pessoal! Já pararam para pensar nos segredos que o Antigo Egito ainda esconde? Imaginem só uma civilização tão avançada que depois de milhares de anos ainda nos deixa de cabelo em pé. Hoje, vamos mergulhar de cabeça numa das civilizações mais fascinantes da história. Vamos desvendar mistérios que desafiam o nosso raciocínio e nos fazem questionar tudo o que sabemos sobre o passado. Preparados? Então, segura a emoção, porque vamos encarar os 3 grandes enigmas do Egito Antigo que ainda intrigam o mundo. É como se cada um fosse uma peça de um quebra-cabeça que, mesmo depois de séculos de estudo, ninguém conseguiu montar. Mas é isso que faz do Egito Antigo um lugar tão incrível, né? A promessa de segredos escondidos, só esperando para serem revelados. Estão prontos para essa aventura? Então, vamos juntos desvendar os mistérios. Preparem-se para viajar no tempo e explorar enigmas que vão desde monumentos gigantescos até lendas de maldições e segredos enterrados nas areias do deserto. Apertem os cintos e vamos nessa! Desvendar o que o Antigo Egito tem para nos contar. Nosso primeiro enigma nos leva direto para as pirâmides de Gizé. Elas são, sem dúvida, uma das maiores maravilhas da história. Mas como é que elas foram construídas com tanta perfeição? No meio daquele deserto escaldante, os egípcios ergueram essas estruturas colossais. É mole? Só para vocês terem uma ideia, estima-se que a Grande Pirâmide de Quéops tenha sido construída com mais de 2 milhões de blocos de pedra, cada um pesando toneladas. É pedra pra caramba! Algumas teorias dizem que os egípcios usaram apenas ferramentas simples de cobre e pedra, além de uma galera trabalhando sem parar. Imaginem a cena: um mar de gente, trabalhando duro debaixo daquele sol, movendo e encaixando esses blocos gigantescos. Parece até carnaval fora de época. Só que essa explicação não convence todo mundo. A precisão milimétrica das pedras, a forma como elas foram cortadas e encaixadas, sugerem um conhecimento avançadíssimo de engenharia e matemática, muito além do que se imaginava para a época. Aí entram as hipóteses mais ousadas, que falam de tecnologias que ninguém conhece ou até a ajuda de ETs. E se existisse uma tecnologia que não deixa rastros? Ou se uma galera de outro planeta tivesse dado uma mãozinha? Essas teorias são um mistério inacreditável, né? Apesar de a ciência tradicional torcer o nariz, elas mexem com a imaginação do público. A verdade é que, mesmo com as teorias mais modernas, ninguém sabe ao certo como aqueles blocos gigantes foram parar lá em cima. E tem mais. A posição das pirâmides também é um mistério. Elas estão alinhadas com os pontos cardeais com uma precisão impressionante e, segundo alguns estudiosos, com constelações específicas. Será que os antigos egípcios também eram experts em astronomia? O Egito Antigo era uma caixinha de surpresas, e as pirâmides de Gizé são a prova disso. Qual será o segredo da construção dessas maravilhas? Será que um dia vamos descobrir? Ou esse segredo vai continuar enterrado nas areias do tempo? Nosso segundo enigma nos transporta para o Vale dos Reis, o lugar onde os poderosos faraós do Egito foram descansar. Em 1922, o arqueólogo Howard Carter encontrou a tumba do faraó Tutankhamon. Imaginem a emoção de abrir uma tumba lacrada por milhares de anos, abarrotada de tesouros e artefatos em perfeito estado. Mas essa descoberta veio acompanhada de uma lenda sinistra, a maldição do faraó. Reza a lenda que quem ousasse perturbar o sono eterno do faraó seria amaldiçoado. E não é que coisas estranhas começaram a acontecer? Logo após a abertura da tumba, vários membros da equipe morreram de forma misteriosa, o que aumentou ainda mais a fama da maldição. O cara que financiou a expedição, Lord Carnarvon, bateu as botas pouco tempo depois, vítima de uma infecção. Uma pena, né? Coincidência ou obra da maldição? A ciência, claro, tem explicações menos fantasiosas, contaminação por fungos antigos,
ou outras pragas que sobreviveram dentro da tumba fechada. Mas a ideia de uma maldição é muito mais emocionante, né? O Vale dos Reis, com suas tumbas, pinturas e hieróglifos, conta a história de um povo que venerava seus mortos e acreditava na vida após a morte. Cada nova descoberta é uma viagem no tempo, mas também traz novas perguntas. Até hoje, a maldição do faraó divide opiniões. Será que existe mesmo uma força sobrenatural protegendo os faraós? Ou são apenas lendas para assustar os curiosos? O Vale dos Reis, com suas sombras e mistérios, continua sendo um dos lugares mais fascinantes do planeta. E para fechar com chave de ouro, chegamos ao enigma da Esfinge de Gizé, a guardiã imponente das pirâmides. Com seu corpo de leão e rosto humano, a Esfinge é um mistério sem fim. Quem a construiu? E por quê? A teoria mais aceita é que a Esfinge foi construída durante o reinado do faraó Quefren, mas nem todo mundo concorda. Alguns historiadores e arqueólogos acreditam que ela é muito mais antiga, que sua construção remonta a uma civilização anterior ao próprio Egito. É muita história para contar. Existem teorias que ligam a Esfinge a um tempo antes da história que conhecemos. Essas teorias se baseiam na erosão da pedra que, para alguns geólogos, indica que a Esfinge é muito, mas muito mais antiga do que se imagina. E não para por aí. Há quem diga que existem passagens secretas e câmaras escondidas sob a Esfinge, guardando tesouros ou informações perdidas sobre a história da humanidade. Alguns exploradores afirmam ter encontrado essas cavidades usando tecnologias modernas de escaneamento, mas ninguém explorou a fundo esses lugares. A Esfinge também chama a atenção pela sua expressão indecifrável, com o olhar fixo no horizonte. O que será que ela está pensando? Alguns acreditam que a Esfinge foi construída para proteger a necrópole de Gizé, como um símbolo de poder e sabedoria. Outros acham que ela tem relação com a astronomia, alinhada com eventos celestes. Para os antigos egípcios, a Esfinge era uma guardiã, um símbolo de poder e mistério. Sua imagem atravessou os tempos, e cada cultura adicionou seus próprios significados. A Esfinge de Gizé, mais do que uma estátua, é um ícone do Egito Antigo, guardiã dos seus segredos mais profundos. Será que estamos perto de uma descoberta bombástica? Será que as passagens secretas da Esfinge revelarão segredos sobre a história da humanidade? Só o tempo dirá. E aí, pessoal, o que esses enigmas nos mostram? Que o Egito Antigo ainda tem muitas surpresas reservadas para nós. Cada mistério é um convite para conhecermos melhor essa civilização que, mesmo depois de tanto tempo, continua nos encantando e ensinando. As pirâmides, as tumbas dos faraós, a enigmática Esfinge, o Egito nos transporta para um passado glorioso e misterioso. E aí, qual desses mistérios te deixou mais curioso? Deixem seus comentários com suas teorias. Será que a maldição do faraó é real? Qual a sua explicação para a construção das pirâmides? Adoramos saber o que vocês pensam sobre esses mistérios do passado. E se você curtiu o vídeo, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas aventuras pelo mundo da história. Até a próxima, exploradores!